Decidi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês a minha realidade. A minha realidade pode ser diferente da que você esteja vivendo como mãe, como pode ser igual, como pode ser até mais desafiadora do que a que eu vivo. Mas a grande questão é, eu decidi compartilhar porque às vezes tem outras mães que precisam ouvir. E pode ser que esse vídeo chegue nessa mãe, como pode ser que não chegue. Mas a grande questão é, eu sou uma mãe atípica, empresária de 18 anos, neurodivergente, e quero compartilhar com você como é que foi a jornada até conseguir passar com um neurologista e ter, enfim, um laudo para o meu filho. Se você está chegando aqui agora, me chamo Annie Knaip. Eu sou mãe do Luiz Miguel. Luiz Miguel hoje está com 4 anos. Sou empresária há 18 anos. Muita gente me conhece do ramo de eventos, outros tantos me conhecem do ramo de palestras, de gestão de negócios, de estar à frente de negócios, entre outros tantos que eu já estive e estou ainda. Outros me conhecem como escritora, como autora, como colunista, mas independente de todos esses títulos, que me preenche é o de ser mãe. Posso vir depois falando como foi a jornada até eu ser mãe, porque tem toda uma jornada aí que foi muito desafiadora. E eu ouvi de um dos meus colaboradores mais antigos aqui que eu era extremamente resiliente e até então eu não tinha noção disso. Agora, com tudo que eu passei nessa jornada para conseguir fechar um diagnóstico do meu filho e fechar um diagnóstico para a idade em que ele está agora, porque eu sei que mais para frente a gente vai ter que ir atrás de um outro diagnóstico. Mas para esse momento foi extremamente desafiador. E por que eu falo isso? Meu filho nasceu de um parto extremamente perigoso, extremamente arriscado. A gente quase perdeu ele, eu passei muito mal e também quase não resisti. Mas, independente disso, ele nasceu e parece uma criança normal. Primeiro e único filho vivo que temos. É aquilo, eu não tenho referência de outras crianças. Eu não sou aquela pessoa que tem num convívio próximo muita gente que tenha tido filhos para ter um comparativo. Vamos dizer, 1 ano e 4 meses, a gente começou a perceber algumas questões ali, algumas coisas a minha mãe falava, mas você fazia, ou eu acho que já tá demorando pro Luiz Miguel fazer, eu acho que a gente tem que olhar melhor. Até que com 1 ano e meio, o Luiz Miguel ainda não falava. E não falava nada. A gente sabia que ele entendia. Ele sempre demonstrou que ele entendia muito, mas ele não falava. E começou aí a saga. Ir na pediatra, a pediatra falar, espera mais um pouco, passar com alguns médicos, até que o fato do Luiz Miguel ter nascido com uma má formação congênita nos permitiu ter uma relação muito próxima com a cirurgiã dele. Ele passou por uma cirurgia com 1 ano de vida ainda, vai ter que passar por outras, mas isso também é assunto para outro vídeo. E daí eu pedi para ela um encaminhamento para fono. Por quê? Porque o convênio, ele não vem muito para ajudar, né? O convênio, ele gosta de criar empecilho. E pensando nesses empecilhos, eu precisava de um encaminhamento para um especialista, como uma fono. Consegui um encaminhamento com essa cirurgiã dele e levei ele na fono com 1 ano e meio. Quando eu cheguei com 1 ano e meio na fono, eu ouvi a seguinte frase da fono, tanto eu quanto meu marido, que com 1 ano e meio ele já deveria saber, eu não vou lembrar o número exato, mas tipo, ele tem que saber 200 palavras já. E ele não falava nada. E daí ali caiu a ficha de que eu já estava atrasada para conseguir um diagnóstico, para conseguir um tratamento, um acompanhamento. Mas, beleza, vamos seguir da onde a gente chegou. Chegamos com 1 ano e meio na fono, ele começou a passar na fono para desenvolver a fala, começou a desenvolver, começou a falar ali com 2 anos, mas a fono começou a perceber algumas coisas que eu já tinha percebido. O fato dele alinhar os brinquedos, dele gostar de separar por cores, dentre outras características que já tinham me acendido alerta, até porque eu sou neurodivergente. E a fono falou, eu vou encaminhar ele para psico para fazer um laudo, para você levar um neuropediatra.
Falei, tá bom. Ele começou a passar com a psico, com a fono, fez o laudo. O laudo veio quando ele tinha 2 anos, de que ele apresentava muitos sinais de autismo. Eu levei ele no neuro, em um neuro. E esse neuro teve a habilidade de ler o laudo, que falava todas as condições, e virar e falar, olhar para o Luiz Miguel e perguntar para ele se ele gostava. Acho que ele tava com um Homem-Aranha, ele é muito fissurado, o hiperfoco dele nos super-heróis é grande, entre carros e super-heróis. Perguntou pra ele, você gosta do Homem-Aranha? Eu gosto. Eu vou jogar uma bolinha pra você. Você joga pra mim? Tá bom. Ele jogou a bolinha, o Luiz Miguel devolveu a bolinha, o Neuro virou e falou, ele não tem nada. Gente, uma consulta, 2 minutos, mentira, foram 5 minutos. 5 minutos, fazer 2 perguntas para a criança interagir, sendo que ela está do lado da mãe, da avó, na sala branca. Ele deu um laudo. Só que ele tem um relatório de uma psico e de uma fono que acompanham ele há meses. Identificaram milhões de características. Mas ele falou que aquele laudo não servia para nada. Entre outras ações que foram muito duvidosas desse neuro, onde eu tenho o meu laudo, meu diagnóstico, passei com o neuropsicólogo, fiz a avaliação demorou um século para terminar, um negócio chato da preula, e daí ele olhou para mim e falou, o seu laudo também não vale, o seu diagnóstico tá errado. E eu olhei assim, como assim? Não tem como diagnosticar uma pessoa com mais de 18 anos. Sim, eu ouvi isso de um neuro dentro do hospital da rede São Camilo, aqui em São Paulo. Sim, eu tenho relatório, tenho tudo, e eu posso afirmar porque eu tenho também testemunhas. Eu achei isso um absurdo. Primeiro, porque ele não sabia qual era todo o acompanhamento que eu tinha feito, o que eu tinha passado, tudo para ter o meu laudo, o que eu já tinha passado, o que eu tinha superado, o que eu tinha feito ou desfeito, para ele simplesmente anular o laudo de um outro profissional. Mas tudo bem. Não vamos entrar nesse mérito. Saí dessa consulta pé da vida. Vamos falar um palavrão aqui. Saí dessa consulta pé da vida, fui para outro médico. Procurei outro médico, só que tem uma questão, né? Conseguir consulta com um neuropediátrico, por mais que tenha ali no rol da Anvisa, da ANS, quanto tempo você tem que conseguir consulta, etc., a gente sabe que não cumpre, né? Demorou-se mais de 6 meses para eu conseguir um outro neuropediátrico para levar o meu filho. Levei ele, o neuro não fechou um diagnóstico. Então, ok, ele leu o relatório, ele interagiu com o meu filho, e daí ele falou, eu não vou fechar um diagnóstico aqui, porque pode ser um transtorno sensorial, por conta de algumas coisas que ele faz, pode ser realmente autismo, pode ser que seja outra condição, mas eu não consigo fechar o diagnóstico aqui porque são 5 minutos dentro da sala do neuro. Eu quero que você leve ele numa clínica para ele começar as terapias, para ele passar com fono, passar com psico, passar com pedagoga e me traga o relatório dessa clínica. Fora isso, eu quero um relatório da escola. E eu falei, perfeito, vou atrás dos relatórios, vou levar ele nos médicos específicos, vou trazer. E daí a gente consegue fechar o diagnóstico. O que deveria ter sido a ação que o primeiro neuro deveria ter tido, porque foi lá com 2 anos e pouquinho. Eu sei que agora eu fui para a clínica, demorou cerca de 2 meses e meio para conseguir ter o fechamento ali da clínica, desse primeiro relatório, para saber o que eles iam avaliar e tudo mais. Pedi o relatório da escola, e é aquilo, mãe sabe, mãe sente. Não adianta alguém me falar, não sei o que, não, mãe sente, mãe sabe quando é e quando não é. Peguei o relatório da escola, já sabia de algumas coisas que estavam naquele relatório, outras foram bem interessantes até para eu ler. Peguei o relatório da clínica e consegui marcar com outro neuropediátrico. Por quê? Porque o mesmo médico, sei lá para onde ele foi, ele não atende mais no convênio. Ainda tem dessas nessa vida, né? E não, o convênio que a gente tem hoje não tem reembolso e não faz sentido pagar, às vezes, R$650 em uma consulta, sendo que a gente nem sabe se aquele neuro é realmente tão bom assim. Outra coisa diferente é, estou passando com um médico, ele descredencia do convênio e eu quero continuar com aquele médico.
Ok, faz total sentido. Mas não era o caso. Então, ok, vamos marcar consulta com o neuro. Conseguimos consulta com uma neuropediatra dentro da rede do São Luís. E fomos para consulta com todos esses laudos. E, enfim, tivemos um diagnóstico. Tivemos a conclusão dessa parte do diagnóstico. Porque eu sei que a partir dos 6 anos a gente vai precisar correr atrás de uma outra parte do diagnóstico que a gente só consegue a partir dos 6 anos, que é a questão de altas habilidades, superdotação. Até lá, lidamos com um diagnóstico de TEA nível 2. E ouvir da médica que demorou-se muito para fechar um diagnóstico, porque com 2 anos esse diagnóstico já é possível se ter, até porque hoje já tem exames laboratoriais, exames de sangue que conseguem identificar ali uma possível mutação por ser genética. Nesse caso, do meu filho, é genético, agilizaria muito. Mas ela falou, não adianta a gente ficar chorando pelo que já se passou, mas vamos seguir em frente e correr atrás do prejuízo. E daí ela passou as horas de terapia, ela entrou com medicação, e aqui vai outro adendo, eu como mãe. Eu fui atrás de outras mães que possam já ter dado essa medicação para o filho, para saber como foi as experiências. Porque é aquilo, a gente pesquisa no Google, a gente surta. Cheguei a essa conclusão. Com relação à medicação, ainda não administro, não cheguei a uma conclusão se vou ou não administrá-la para o meu filho, mas isso é assunto para um próximo conteúdo. Mas por que também que eu trouxe isso? Para vocês verem que às vezes o que vocês estão passando não é só de vocês, é um desafio geral. E acho que vale esse alerta aqui, até como uma forma de compartilhar para ver se a gente consegue mudar alguma coisa. Eu não fui atrás de institutos, de associações que auxiliam mães, confesso. Agora que eu comecei a pesquisar, porque é aquilo, não tinha um diagnóstico. Então você está meio que numa zona ali, como que eu falo? É uma faixa de Gaza, que eu costumo falar. Você está meio que esquecido, mas você não é esquecido. Sabem que você está ali, mas não te dão muito valor porque você não tem um laudo, um diagnóstico, uma certeza. E isso me enfesa demais, porque tudo indicava para. Os laudos que a gente já tinha, já falavam sobre, mas só vale o laudo do neuro. Só vale o carimbo do neuro. E o carimbo do neuro não é qualquer neuro. Você precisa ter um carimbo que tenha CRM ali e tenha RQE. Tem que ter um número CRM e um número, e tem que ter RQE e um número. Que significa o quê? Que esse médico tem especialização nessa área de neurodivergentes, de autismo, de outras condições. Se o carimbo do médico for só CRM, não tiver esse RQE, que é a especialização infantil, a especialização da neurodivergência, não vale. Não vale para você conseguir um bilhete para gratuidade de autista, não vale para você enviar para o Detran para você conseguir a credencial de DEFIS, não vale para você enviar para o próprio CIPTEA, para eles liberarem a credencial e o registro como autista. Então, são tantas burocracias, mas você não encontra essa informação em qualquer lugar. Você encontra essa informação conversando com outras mães. Isso é muito triste. Isso é muito revoltante. Então, deixo aqui esse vídeo. Espero que chegue no maior número de mães que estejam em dúvida, mães que não tenham certeza. E fiquem atentas aos seus filhos. Lembrando que não são todas não é porque ele tem as características, tipo, ele faz uma coisa dentre várias. São várias coisas que a criança precisa pontuar. Então, às vezes, ela pode ter uma hipersensibilidade à etiqueta, a tecido, não gostar de um tipo de tecido, de um tipo de toque, não gostar de roupa apertada, ou não gostar de roupa larga, etc. Isso é uma característica.
Ela enfileirar os brinquedos, ela separar por cor, não sei o quê. Isso é outra característica. Ela não gostar de certos tipos de alimento, ou não querer comer certas coisas, só querer comer coisa, outra característica. Ela gostar muito de rotina, ela não querer mudar o caminho, não querer fazer diferente, não querer isso, não querer aquilo. É outra característica. Não querer estar em um ambiente com barulho, etc, etc. É outra característica. Tem milhões de características. E ninguém é igual a ninguém. A criança pode ter algumas características e não ser autista por conta de uma escala aí, de um rol que existe, mas ela vai ter algum tipo de transtorno. Ou ela pode ter simplesmente várias dessas características e precise de um acompanhamento mais próximo e precise de um suporte para conseguir levar uma vida com mais qualidade. Então vá atrás, observe seu filho, preste atenção nos sinais que ele te dá. Se você não tem ninguém próximo de você, compartilhe com outras pessoas, porque pode ser que tenha alguém que esteja passando por esse mesmo desafio. Desejo muita sorte, desejo discernimento para as mães, porque não é um diagnóstico, como é que eu posso falar? Não é uma condição tranquila, mas é uma condição possível. Eu desejo do fundo do coração que você consiga ter resiliência para seguir em frente e não se contentar com um erro médico quando você sente, quando você sabe que não é aquilo. Porque se eu tivesse me contentado com um erro médico, porque o médico me deu um papel onde ele fala que ele não é autista, mesmo já tendo um laudo de uma psico falando que sim. Não se contente, vá atrás. Se você sente que tem algo diferente, tem algo diferente. Seja mãe. Mostre que não é à toa. Não é à toa. O nosso poder não é por acaso. Muito obrigada pela atenção e acho que para esse vídeo era isso que eu queria trazer. Coloquem aqui se vocês querem saber mais como foi a gestação, como foi para ele vir ao mundo, Luiz Miguel. O que mais que vocês querem que eu compartilhe? Até a próxima.